Você sabia que existe um erro silencioso que milhões de pessoas acima dos 60 anos cometem todos os dias ao comer ovos, e que esse erro pode estar sabotando exatamente aquilo que elas tentam proteger: o coração, o cérebro e os músculos? E o mais chocante? Os médicos raramente falam sobre isso nas consultas. Não porque não saibam, mas porque ninguém pergunta da forma certa. Deixa eu te contar a história de Dona Amélia. Amélia tem 67 anos, mora numa cidade pequena no interior, e sempre foi daquelas mulheres que acordavam cedo, cuidavam da casa, cozinhavam com amor e viviam com disposição. Ela sempre ouviu que ovo era saudável. A mãe dela criava galinhas no quintal, e desde pequena ela comia ovo quase todos os dias. Quando chegou nos 60, o médico disse que ela precisava cuidar do colesterol, e ela, responsável como sempre foi, cortou o ovo da dieta. Ficou meses sem comer. Perdeu massa muscular, começou a sentir fraqueza nas pernas, a memória foi ficando cada vez mais lenta, e ela atribuiu tudo isso à idade. É normal depois dos 60, ela dizia para si mesma. Mas não era a idade. Era a ausência de algo que o corpo dela precisava desesperadamente. Quando voltou ao médico e fez novos exames, descobriu que estava com deficiência de proteína, de colina, uma substância essencial para o funcionamento do cérebro, e que seus músculos estavam se deteriorando num processo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade. O médico olhou para ela e perguntou: Dona Amélia, a senhora está comendo ovo? Ela respondeu que não, que tinha cortado por causa do colesterol. E ele disse uma frase que ela nunca mais esqueceu: a senhora cortou exatamente o alimento que estava te protegendo. Essa história se repete todos os dias. Em milhares de lares. Com pessoas que querem fazer a coisa certa, que ouvem conselhos pela metade, que tomam decisões baseadas em informações desatualizadas, e pagam um preço alto por isso. Mas o erro de Dona Amélia não foi só cortar o ovo. O erro mais comum, aquele que quase ninguém conhece, é diferente. E é sobre ele que vamos falar agora. O ovo é um dos alimentos mais completos que existem na natureza. Dentro daquela casca simples existe um universo nutricional que a ciência moderna levou décadas para entender completamente. Proteína de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina A, selênio, zinco, ferro, e a tal da colina, que é fundamental para a saúde do cérebro, para a memória, para a concentração, e que está presente em pouquíssimos alimentos no mundo. Quando você come um ovo inteiro, você está entregando ao seu corpo um pacote completo de nutrição que nenhum suplemento consegue replicar com perfeição. Mas depois dos 60, o corpo muda. E é exatamente aí que o erro acontece. Depois dos 60 anos, o metabolismo desacelera. A capacidade do estômago de produzir ácido clorídrico diminui. O pâncreas trabalha de forma menos eficiente. O fígado processa as gorduras de maneira diferente. E o intestino absorve os nutrientes com menos eficiência do que fazia aos 30 ou 40 anos. Isso significa que não basta comer o ovo. É preciso saber como comer, quando comer, com o que combinar, e principalmente, o que evitar fazer com o ovo antes de colocá-lo no prato. O erro mais comum é este: cozinhar o ovo do jeito errado e combiná-lo com os alimentos errados, destruindo boa parte dos seus nutrientes antes mesmo de engolir a primeira garfada. Vamos começar pelo cozimento. A clara do ovo crua contém uma proteína chamada avidina, que se liga à biotina, uma vitamina do complexo B essencial para o metabolismo, e impede que ela seja absorvida pelo corpo. Quando você cozinha o ovo, a avidina é desativada. Mas existe um equilíbrio delicado aqui. Se você cozinhar o ovo por tempo demais, em temperatura muito alta, você começa a destruir outras proteínas e oxidar o colesterol presente na gema. E colesterol oxidado é muito mais problemático para as artérias do que o colesterol natural do ovo intacto. Gente, isso é fundamental entender. O colesterol do ovo, por si só, não é o vilão. Estudos publicados nos últimos 10 anos em revistas científicas de referência mostraram que o consumo moderado de ovos não eleva de forma significativa o risco cardiovascular na maioria das pessoas saudáveis. O que pode ser problemático é o colesterol oxidado, e ele se forma quando você superaquece o ovo,
quando frita em temperatura altíssima, quando deixa a gema virar uma pedra dura no fundo da frigideira. O ovo mexido feito em fogo alto, aquele bem sequinho que parece borracha, é nutricionalmente inferior ao ovo poché, ao ovo cozido por 8 minutos, ou ao ovo mexido feito em fogo baixo com um fio de azeite. A diferença parece pequena na aparência, mas dentro do seu corpo a diferença é enorme, especialmente quando você passa dos 60 e o organismo já não tem mais a mesma capacidade de lidar com compostos inflamatórios. Agora vem a parte que pouquíssimas pessoas sabem, e que provavelmente vai te surpreender. O horário em que você come o ovo importa muito mais do que você imagina. A maioria das pessoas come ovo no café da manhã, o que em si não é errado. Mas o problema está no que vem junto. Café preto logo depois do ovo, ou pior, durante a refeição, pode reduzir a absorção de ferro presente na gema. O tanino presente no café interfere na absorção de minerais. Se você tem mais de 60 anos, já tem naturalmente uma tendência maior à anemia e à deficiência de ferro, então esse hábito aparentemente inofensivo pode estar te custando energia, disposição e saúde ao longo dos anos. Além disso, combinar ovo com queijo amarelo processado, frios industrializados como presunto e mortadela, ou com pão branco de farinha refinada, transforma uma refeição potencialmente nutritiva numa bomba inflamatória. O sódio excessivo dos frios compete com o potássio do organismo. O pão branco gera um pico de insulina que prejudica o aproveitamento das proteínas. E os conservantes dos alimentos industrializados interferem na microbiota intestinal, aquele ecossistema de bactérias que, depois dos 60, já está fragilizado e precisa de cuidados redobrados. Dona Amélia, quando voltou a comer ovos, mudou completamente a forma de preparo e de combinação. Passou a fazer ovo cozido por 8 minutos, gema ainda levemente mole por dentro, o que preserva melhor os nutrientes, combinado com folhas verdes escuras ricas em vitamina C, que potencializam a absorção do ferro. Tomava o café separado, esperava pelo menos 30 minutos. E o resultado? Em 90 dias ela já sentia diferença na disposição. Em 6 meses, o médico ficou surpreso com a melhora nos exames de força muscular e nos marcadores inflamatórios. Mas tem mais um erro que precisa ser dito. E esse é provavelmente o mais silencioso de todos. Muitas pessoas acima dos 60 comem só a clara e jogam fora a gema. Fazem isso achando que estão sendo saudáveis, que estão evitando gordura, que estão protegendo o coração. E cometem um erro grave. A gema é onde está a maior concentração de nutrientes do ovo. A colina, essencial para o cérebro, está quase toda na gema. A vitamina D, que a maioria dos idosos tem deficiente e que está diretamente ligada à prevenção de osteoporose, depressão e doenças autoimunes, está na gema. O selênio, poderoso antioxidante, está na gema. Comer só a clara é como comprar um carro e usar só os bancos. A gema tem gordura, sim. Mas é gordura boa. Ácidos graxos que o cérebro precisa para funcionar bem. E um cérebro bem nutrido depois dos 60 é a diferença entre envelhecer com lucidez e envelhecer com declínio cognitivo progressivo. Agora vou falar de algo que vai contra tudo o que você foi ensinado durante décadas. Durante muito tempo, a recomendação médica era limitar o consumo de ovos a 3 por semana, no máximo. Esse número foi baseado em estudos dos anos 70 e 80 que relacionavam o colesterol dietético ao colesterol sanguíneo de forma direta e simplista. A ciência evoluiu. Sabemos hoje que o fígado produz colesterol de forma autônoma, e que quando você come mais colesterol pela alimentação, o fígado reduz a própria produção para compensar. O equilíbrio é mais complexo e mais inteligente do que se pensava. Pessoas saudáveis, sem diabetes tipo 2 descontrolado ou hipercolesterolemia familiar genética, podem consumir um ovo por dia sem elevar o risco cardiovascular. Alguns estudos sugerem até que o consumo regular de ovos inteiros está associado a menor risco de derrame cerebral, em parte porque a colina da gema ajuda a manter a integridade das paredes dos vasos sanguíneos. Mas atenção, isso não é uma recomendação genérica. Cada pessoa tem uma história clínica. Se você tem condições específicas de saúde, consulte seu médico antes de aumentar o consumo de ovos. O que estamos discutindo aqui é educação nutricional, não substituição de acompanhamento médico.
Existe ainda um erro comportamental que ninguém menciona: comer o ovo com pressa, de pé, no intervalo entre uma tarefa e outra, sem mastigar direito, sem dar ao corpo o sinal correto de que uma refeição está sendo feita. Depois dos 60, a digestão é mais lenta. O estômago precisa de mais tempo para processar as proteínas. Comer rápido e mal mastigado significa mandar proteína para um estômago que não teve tempo de produzir ácido suficiente para digeri-la, e proteína não digerida no intestino vira alimento para bactérias ruins, causando inchaço, gases, desconforto e inflamação sistêmica de baixo grau. A forma como você come importa tanto quanto o que você come. Sentar, respirar, mastigar devagar, comer com atenção. Isso não é filosofia zen. É fisiologia básica. E depois dos 60, o corpo cobra isso com mais rigor. Vou te contar o final da história de Dona Amélia, porque ela tem uma virada que eu não te contei ainda. 6 meses depois de ajustar a forma de comer ovos, 2 ovos inteiros por dia, cozidos corretamente, combinados com alimentos certos, no horário certo, ela voltou ao médico. Ele olhou os exames e disse que estava com a saúde muscular de uma mulher de 50 anos. A memória havia melhorado. A energia estava de volta. Ela voltou a caminhar 30 minutos por dia, o que antes parecia impossível pela fraqueza nas pernas. E a pressão arterial, que estava um pouco elevada, havia estabilizado. Ela olhou para o médico e perguntou: Doutor, e o colesterol? Ele sorriu e disse: Dona Amélia, o colesterol da senhora está melhor agora do que estava quando a senhora não comia ovo. É contraintuitivo. É surpreendente. Mas é real. E tem explicação científica. Quando o corpo recebe nutrição adequada, quando a inflamação sistêmica diminui, quando os músculos são preservados e o metabolismo funciona de forma mais eficiente, os marcadores de saúde cardiovascular tendem a melhorar, mesmo que a dieta inclua ovos todos os dias. A lição aqui é profunda e vai além do ovo. A lição é que envelhecer bem não é sobre cortar alimentos. É sobre entender o corpo que você tem agora, nesta fase da vida, com suas necessidades específicas, e alimentá-lo com inteligência e com cuidado. O ovo é um símbolo disso. Simples, acessível, presente na mesa de quase todo mundo, incompreendido por décadas, e finalmente começando a receber o reconhecimento que sempre mereceu. Se você tem mais de 60 anos, ou se tem alguém que ama nessa faixa etária, guarda esse conteúdo. Compartilha. Porque a diferença entre envelhecer com saúde e envelhecer com limitação muitas vezes está nas escolhas silenciosas que fazemos todos os dias na cozinha, naquele gesto automático de cozinhar um ovo sem pensar no como, no quando e no com que. E antes de encerrar, vou te dar o resumo prático do que foi dito aqui, porque informação sem aplicação não transforma nada. Cozinhe o ovo em fogo baixo ou médio. Prefira ovo cozido, pochê ou mexido suave. Evite fritar em temperatura altíssima. Coma o ovo inteiro, clara e gema juntas. Combine com vegetais folhosos, especialmente os ricos em vitamina C. Evite comer com frios processados, queijos industriais ou pão branco. Espere pelo menos 30 minutos antes de tomar café. Coma sentado, devagar, mastigando bem. E consulte seu médico regularmente para entender o que o seu corpo específico precisa. Agora, uma última coisa, e essa vai ficar na sua cabeça. Existe um outro alimento que a maioria das pessoas acima dos 60 também está consumindo da forma errada. Um alimento considerado saudável, presente em quase todas as dietas, recomendado por nutricionistas, vendido como símbolo de saúde, e que pode estar causando inflamação silenciosa, prejudicando a absorção de minerais e acelerando o envelhecimento celular em pessoas com mais de 60 anos. Não é veneno. Não é processado. É algo que provavelmente está na sua mesa agora mesmo. No próximo vídeo, vamos revelar qual é esse alimento, por que ele se torna problemático depois dos 60, e o que fazer para continuar aproveitando seus benefícios sem pagar o preço escondido que ele cobra do seu organismo. Você não vai querer perder esse vídeo. Se esse conteúdo abriu seus olhos, se você aprendeu algo que não sabia, se a história de Dona Amélia tocou você de alguma forma, então faz uma coisa agora, clique em curtir esse vídeo.
Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. E se você ainda não é inscrito nesse canal, clique em inscrever e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar revelando verdades sobre saúde depois dos 60 que a maioria das pessoas só descobre tarde demais. Até o próximo vídeo.